Quero convidar vocês a colocarem em pé. Quero ler o texto de Êxodo 16, de 11 a 15. E hoje eu quero falar sobre o Deus eterno, provisão eterna. Você pode repetir comigo? Deus eterno, provisão eterna. Deus eterno, provisão eterna. É isso que nós vamos falar. Tendo ouvido os murmuradores dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Amém? Podeis se assentar. Que o Espírito de Deus nos dê graça para falarmos e te dê graça para ouvir e entender, ter o discernimento. O maná em hebraico, que quer dizer o que é isto, porque a primeira imagem, primeira visão que eles tiveram, eles não compreenderam, não sabiam o que era aquilo. Uma coisa miúda, uma coisa redonda, pequena, geada é branca, então uma coisa miúda, pequena e branca. Então Moisés responde ao povo que pergunta: o que é isto? Então Moisés responde: este é o pão que o Senhor, é o Senhor, vos deu para comer. Então nós vemos aqui que o maná é a provisão diária de Deus para o seu povo no deserto. Maná é a provisão diária, guarde bem isso, provisão diária que Deus deu para o seu povo. Então, neste dia, Deus começa a prover a necessidade do seu povo. Lembrando que, segundo as estatísticas, o povo chegava a quase 3 milhões de pessoas. 3 milhões. 4 vezes a população de São José dos Campos. 4 vezes a população. Então, todo dia, Deus providenciava o maná para quase 3 milhões de pessoas. Então, este evento aqui do maná demonstra o poder sustentador de Deus no deserto. Então, o maná dá início à demonstração poderosa do Senhor para sustentar o seu povo no deserto. Quero que você foque nisso. O maná é uma porção diária. O maná é uma porção diária. Se guardassem para o dia seguinte, o que aconteceria segundo o texto? O maná dava bicho e
cheirava mal. O que é o maná? Maná é a provisão diária de Deus, provisão diária de Deus. Por isso que se guardasse para o dia seguinte, dava bicho e cheirava mal. Então, o maná não é o pão semanal, o maná não é o pão mensal, porque é assim que nós vivemos. Nós vivemos semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Então vou repetir, o maná era a provisão de Deus dia a dia. Não tinha necessidade de pegar uma porção maior para se guardar para o dia seguinte. Quem fez isso, acontece o que nós acabamos de falar. Ajuntava bicho e azedava, cheirava muito mal. O que nós podemos tirar como ensinamento disso? O que nós podemos? Porque isso aqui já aconteceu. O que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer tratar conosco. Então, lembra, nós temos um Deus que é eterno, por isso que a sua provisão é eterna. Nós estamos falando da provisão de Deus para o seu povo no deserto. Não se esqueça, hoje nós somos o povo de Deus, que também estamos numa jornada, e nós podemos dizer que esse mundo é o nosso deserto, e nós também estamos numa jornada indo para Canaã, só a diferença é que agora é celestial. E o Deus do povo israelita no deserto é o nosso Deus, não importa qual é a nossa língua, não importa qual é a nossa nacionalidade. Então, o que nós podemos aprender com isso? A viver um dia de cada vez. Nós temos que aprender, irmãos. O que é ansiedade? A ansiedade é causada pelo dia de amanhã. É você que deveria estar aqui livre, leve e solto, louvando e adorando a Deus, já está aqui fazendo as contas, vendo as horas, para logo chegar a segunda-feira. Segunda-feira tem que pagar contas, segunda-feira tem que resolver isso, segunda-feira tem o médico, segunda-feira... E aí começa a gerar aquela ansiedade. O que eu vou comer, o que eu vou beber, com quem eu vou casar, o que vai acontecer? Ansiedade, irmãos. E esse é o mal que nós vivemos nos dias atuais. Deus já sabia disso. Deus já sabia de antemão como o homem viveria no futuro. Então o maná nos ensina que Deus quer que a gente viva um dia de cada vez. Você pode atropelar o dia. Você pode fazer o que você quiser. Deus te deu o livre arbítrio. Nós estamos falando o que Deus quer nos ensinar aqui. Ou seja, Deus quer que a gente confie inteiramente nele, na sua provisão. Irmãos, nós não podemos medir Deus. Nós somos homens, nós somos falhos, nós somos infiéis. Mas Deus não é homem, Deus é fiel, Deus não falha. Então Deus quer que a gente aprenda a viver confiando inteiramente nele, na sua provisão. 2, Deus quer que a gente aprenda a viver na dependência de Deus, e não do homem ou de nós mesmos. Deus quer que você dependa dele. Quando você depender dele, é ele que vai levantar as pessoas, seja quem for e em que área que for. Primeiramente você busca a Deus. Isso não quer dizer que Deus não vai usar a minha vida, a sua vida ou qualquer outra pessoa para abençoar. Não, é Deus em primeiro lugar. Então, Deus quer que a gente aprenda a viver na sua dependência e não
na dependência dos homens e de nós mesmos. Por quê? Irmãos, porque nós somos falhos e nós somos fracos. A Bíblia diz bem isso, que nós somos fracos. Dá para você entender que você deve confiar naquele que pode todas as coisas, aquele que é chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Terceiro, Deus quer que nós tenhamos um tempo de qualidade, tenhamos um tempo de comunhão com Deus. E como isso está difícil? Como isso está difícil? Por isso que no passado ele instituiu o sábado. Sábado não era um dia de louvor. Sábado não era um dia de adoração para o judeu. Sábado não era dia de culto para o judeu. Sábado quer dizer descanso. Ou seja, Deus queria que o povo parasse toda a sua atividade braçal, todo esforço físico, para ter um dia saudável e um dia que eles pudessem ter comunhão com Deus. Gênesis 3:8, e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esse texto de Gênesis 3:8 fala para nós, mostra para nós o momento de comunhão diária de Deus com Adão e Eva. Então esse texto aqui relata ou sugere para nós que Deus queria ter um relacionamento íntimo, por isso que ele caminhava com Adão e Eva e conversava com Adão e Eva. Esse Deus não mudou, irmãos. Então ele quer também que a gente tenha e aprenda a viver na sua dependência, a ter um tempo de qualidade, um tempo de comunhão diária com Deus. O que mais nós aprendemos? Que temos um Pai celestial que sabe o que precisamos diariamente e quer prover para nós. Deus sabe o que cada um de nós precisamos para cada dia. A medida do maná, se você ler o texto, era um gomer. O que era um gomer? O gomer é uma medida ou uma porção para um dia. Gomer, essa era a medida que Deus deu, um gomer, ou seja, uma porção diária para cada pessoa. Nós vimos que era uma coisa miúda, pequena. E é interessante que, vamos fazer uma analogia aqui, olha para mim. Então eu vou lá, pego uma porção que cabe nesse estômago. Dá uma olhadinha para o Leandro. Ou seja, ele colhia muito mais do que eu, pelo seu tamanho, pela sua estatura. Mas o texto diz, não importava eu colher menos e ele colher mais. Ou seja, o mesmo tanto que eu colhi ele era o suficiente para nos sustentar. Isso é divino, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos entender que nós temos um Pai. E nós que somos pai, que temos esposa, casa, filhos, nós entendemos isso. O nosso dever de sustentar o nosso lar, nossa família. Por isso eu estou dizendo, Deus quer que você olhe para cima. E olhe para cima e não veja um Deus. Veja lá em cima um Pai celestial. Porque Ele é Pai de todos nós. Que quer cuidar de nós. E que tem uma porção, segundo nossa necessidade, que são diversas aqui, mas Ele cuida de nós, Ele tem e sabe qual é a porção que cada um de nós precisamos para sobreviver um dia de
cada vez. Se você vai para Gênesis, lá são numeradas a semana: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Deus trabalhou por dia. E depois diz que Deus descansou depois do sexto dia. Por que Ele descansou? Porque a sua obra já estava toda pronta, toda realizada. Não quer dizer que Deus estava cansado. Descansou no fato de a obra já está pronta. E tudo que Deus fez era bom. Tudo que Deus fez. E fez para quem? Deus fez para o homem. Irmãos, Jesus, Ele vem, Ele ratifica esse ensinamento. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 11, o que Ele diz? Que deveríamos pedir a Deus o pão de cada dia. Não é isso que Jesus nos ensinou? A pedir o pão: ô Senhor, me dá o pão dessa semana, eu já vou ficar mais tranquilo. Me dá o pão desse mês, vou ficar mais tranquilo. Não, Ele nos ensinou aquilo que Ele ensina desde o princípio: dá-nos hoje o pão de cada dia. Foi isso que Jesus nos ensinou. Se é uma condição, aprendêssemos, acreditássemos e vivêssemos isso, nós não andaríamos ansiosos por coisa alguma. 3 coisas, irmãos, 3 coisas: aprender, acreditar e viver. Hoje é uma noite que pode mudar a nossa história, que pode mudar a nossa vida, se nós que estamos ouvindo aprendermos essa lição, porque isso aqui é um princípio. Se nós acreditarmos na palavra de Deus, e se nós colocarmos isso em prática, nós vamos viver em paz a cada dia, a cada manhã. É isso que precisamos entender. Então, em Mateus 6,31, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele termina no versículo 34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Está vendo que nós estamos falando lá de 4.000 anos atrás? Jesus ratificou no Novo Testamento há 2.000 anos atrás a mesma coisa. Ficamos muito ansiosos, muito preocupados, e corre de um lado e corre do outro. Nós estamos igual um Marte, irmãos. Toda a história bíblica, tudo que está na Bíblia tem um fundamento, tem um aprendizado, irmãos. A gente que precisa prestar mais atenção naquilo que a gente lê, naquilo que Deus quer tratar conosco. Então Jesus está dizendo: não fique preocupado com essas coisas. Ora, nós temos um Pai, e Ele sabe o que vocês necessitam diariamente. Irmão, basta o seu mal a cada dia. Olha a luta que foi o dia de hoje para chegarmos aqui. Cada dia tem sua dificuldade, mas nós não vamos viver no dia a dia e vencemos dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano.
que Deus quer de nós? Deus quer que a gente descanse. Então, o que nós temos que fazer para vivermos isso? A Bíblia responde em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentai-vos a Deus. Então, mais uma vez a Bíblia está dizendo, irmão, não precisa ficar ansioso. E Jesus vai mais além. Por mais ansioso que você está, você não pode acrescentar um palmo, um coco, 20 centímetros. Ou seja, você não vai mudar nada. Isso, pelo contrário, vai trazer mal para os seus ossos, para o seu corpo. Então, a instrução divina aqui, em Êxodo 16:36, era a medida de um gomer. Então, o gomer era a medida necessária para cada pessoa num dia. Imagina, irmãos. Imagina 3 milhões de pessoas acampada. Imagina aquele acampamento dividido em 12 tribos. E já tinha posição quem ficava no norte, no sul, no leste, no oeste, à direita, à esquerda, né? A posição era a posição da cruz, né? Cada um fincava a sua bandeira, né? O símbolo da sua tribo. Imagina agora, chega na parte da manhã, o chão forrado de maná. E cada um pensa, 3 milhões de pessoas, podia pegar naquele dia o tanto que quisesse, o tanto que ele visse que era necessário para o seu sustento daquele dia. Irmãos, nunca faltou para ninguém. Nunca faltou para ninguém. E nunca falhou nenhum dia em 40 anos. Para pensar isso. Que coisa maravilhosa, gloriosa era esta visão. Então aqui, irmãos, nós temos um princípio. Qual é o princípio? Que o maná é uma porção diária. Então não é uma porção, vou repetir para você, para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte. Esse era o princípio, esse era o ensinamento. Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar. Não se preocupe. No dia seguinte, o maná estava lá. Uma porção preparada para cada um dos israelenses. Então, hoje precisamos crer que o mesmo Deus do povo de Israel no deserto é o mesmo Deus que vai prover hoje, vai prover amanhã, vai prover a semana que vem, vai prover o mês que vem, vai prover o ano inteiro. Ele é Deus, um Deus provedor. Repito, que não falha. É isso que nós precisamos crer e acreditar, que Ele é poderoso, que Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos, irmãos, ou necessitamos ou merecemos. Por isso que acabamos de ler o versículo 34 de Mateus 6, basta cada dia o seu mal. Então, irmãos, se você está aqui, concentre em estar aqui. Concentre em dar a Deus o seu melhor culto, sua melhor adoração. O amanhã não pertence a nós. Tiago diz, e ele escreve dizendo, que eu não posso dizer, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou viajar, segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira eu vou fazer aquilo. Não!
não nos pertence, mas pertence a Deus. Ele diz: se Deus permitir, se Deus quiser. Deus tem que vir em primeiro lugar, irmãos. Se você está pensando no amanhã, Deus tem que vir em primeiro lugar. Então Deus quer que a gente viva e viva bem a cada dia. A cada dia. Será que para nós é tão difícil entendermos isso, cremos nisso, ou praticar isso? Senão, como é que a gente vai saber que isso é verdade? Nós estamos com evidências aqui. Isso aqui não é um conto, isso aqui não é uma história com um H minúsculo, aqui é uma história verdadeira. Nós estamos falando do maná, aquilo que aconteceu. Nós estamos falando da provisão de Deus diária para um povo de quase 3 milhões de pessoas. Nós estamos falando do maná que, quando começa aqui, dura 40 anos, até eles entrarem na terra que produzia leite e mel, uma terra com fartura. Mas enquanto ele estava no deserto, que é símbolo de sequidão, onde não tem vida, onde há só morte, o povo não morreu de fome, o povo não morreu de sede. Por quê? Porque Deus estava com eles. Não teve insolação, porque Deus com uma nuvem cobria todo aquele arraial de 3 milhões de pessoas. À noite no deserto é muito frio. Eu e o Caio sentimos isso quando nós estivemos lá no Marrocos. Durante o dia aquele calor escaldante, à noite a gente não saía sem levar blusa. Tinha que levar uma blusa. Mesmo que a gente saísse ainda estava uma temperatura gostosa, mas esfriava com certeza. Ninguém morreu de frio. À noite estava lá a coluna de fogo, alumiando e trazendo calor para 3 milhões de pessoas. Irmãos, veja o que esse Deus faz, que esse Deus era poderoso. Então, como era o maná? O maná, Êxodo 16:14 descreve o surgimento do maná no deserto, uma coisa miúda, ou seja, pequeno, uma coisa redonda, miúda como a geada branca sobre a terra. E qual era o sabor? Sabor de bolo ou pão de mel. Êxodo 16:31 fala sobre o sabor. Maná era uma coisa miúda. Deus sustentava aquele povo com coisa miúda, com coisa pequena. Isso quer dizer muita coisa para nós, irmãos. A gente quer ver coisas grandes, coisas extraordinárias. A gente quer ver milagres, isso não é errado. Mas Deus também trabalha com coisas pequenas. Uma porção diária que nós precisamos, irmãos. É isso que nós necessitamos. Uma coisa diária. Porque eu quero chamar a sua atenção para Êxodo 16:14, que descreve o maná como uma coisa miúda, pequena, redonda, branca e com sabor de pão de mel. Êxodo 16:31. Porque o povo começou a murmurar e reclamar do maná. Que é o maná? O maná é o pão que desceu do céu, é o pão que o Senhor providenciou para que aquele povo tivesse seu café da manhã, a sua alimentação matinal. Mas o povo começou a reclamar, e o povo começou a agir por conta própria, desprezando o que Deus havia dado, desprezando a provisão de Deus. Eu vou ler Números 11, de 4 a 9.
Se você puder pôr aí, Bibi. Números 11, de 4 a 9, ACF, Almeida Corrigida Fiel. Preste atenção. O vulgo aqui é o povão, é os estrangeiros com os israelitas. O vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e das cebolas, e dos alhos. Olha o versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão, olha o desprezo, esse maná diante dos nossos olhos. Preste atenção agora. Era o maná como semente de coentro, mesma coisa lá de Êxodo 16, 14. Mas olha agora, a sua cor como cor de pérola. Agora o maná aqui não é mais branco. O maná aqui agora já tinha a cor de pérola, era meio amarelado, não era mais branco. Veja, 8. Espalhava-se o povo e colhia em moinhos, e moía um grau e pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. Olha o seu sabor. No início era o quê? Sabor de mel. Olha agora. E o seu sabor era como sabor de azeite. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Pelo agitar do povo, que era só colher e comer, ficaram insatisfeitos, inquietos, ansiosos, começaram a questionar, a reclamar o pão que descia do céu, sem nenhum esforço, que era só colher, era só comer. Agora não, eles estavam colhendo, eles estavam triturando, eles estavam colocando no fogo. Ou seja, eles mesmos estavam fazendo o seu pão, eles mesmos estavam cozendo o seu pão, preparando o seu alimento. Mudou a cor e mudou até mesmo o sabor. Então, isso se deu devido ao quê? Ao esforço humano. E assim somos nós, irmãos. Trabalha, 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 nunca está satisfeito. Trabalha, 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 está cansado, frustrado e desanimado e reclamando. O que eu quero dizer com isso? Quando nós deixamos de olhar para Cristo, queremos agir por conta própria, Deus permite. Você quer, pode ir. Você não confia em mim? Você acha que eu não sou suficientemente capaz e não te conheço muito bem, e sei qual é a sua necessidade, e sei qual é o desejo da sua alma, e sei o que você precisa, mas você não quer confiar em mim, você não quer descansar, você quer trabalhar. Então, pode ir. Então, o esforço humano fez com que o maná mudasse de cor. Você não acha isso aqui muito interessante? Como é que pode? Uma coisa que era miúda, continuou miúdo, semente de coentro, mas que era branquinha, agora virou cor de pérola, amarelado, que tinha sabor de mel, agora tem sabor de azeite. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos o brilho, perdemos o sabor pelas coisas de Deus, quando deixamos de confiar em Deus, quando colocamos Deus em segundo e terceiro, sei lá que lugar for, e que nos colocamos na frente, aí as coisas de Deus parece que fica sem sentido, perde a alegria de estar na presença de Deus, perde o sabor, né, da leitura, da oração, do jejum, da consagração,
perde o sabor, o desejo de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, perde o sabor, perde o brilho de cumprir seu chamado, de cumprir o seu ministério. Começamos tão bem no primeiro amor e não vimos a hora de estar na igreja, de chegar o dia, de cumprir a nossa função. Que honra, que glória! Eu sou um homem, uma mulher escolhido e chamado por Deus. Mas quando nós deixamos de cumprir o que está na palavra de Deus, deixamos de crer em Deus e queremos agir por conta própria, Deus permite. Só que daí as coisas perdem o seu brilho, perdem o seu valor, muda de cor, perde o seu sabor. De repente aquilo que era doce ao nosso paladar torna-se amargo. Ter que vir na igreja, que sacrifício, vir no culto, vir na escola dominical, vir nas reuniões, vir no trabalho. Ah, meu Deus, Deus não quer sacrifício. Mas vir na igreja é sacrifício? Servir a Deus não deveria ser por gratidão? Quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Então quando eu vi isso, eu achei assim, nunca tinha tentado. Como assim perdeu a cor? Como assim perdeu o gosto? Mesmo o maná que desce do céu. O que é isso? Isso é interferência do homem. Isso é a mão do homem, não é mais a mão de Deus, mas agora é a mão do homem. É o homem agindo. Mas nesse mesmo texto aqui, que acabamos de ler, tem algo maravilhoso da parte de Deus. O versículo 4 diz que o povo estava reclamando no maná. Mas olha o que diz o versículo 9 de Números 11. O maná caía durante a noite junto com o orvalho. Ou seja, mesmo o povo reclamando, mesmo o povo murmurando, mas quando eles iam para a tenda para dormir, para descansar, mesmo assim, Deus enviava o maná por 40 anos. Veja o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a provisão de Deus. Não importava que o povo estava insatisfeito, murmurando. Veja, quando que caía o maná? Quando o povo estava descansando, quando o povo estava dormindo. Isso quer dizer para nós, enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você trabalha, Deus descansa, é você que escolhe. Eles não tinham que plantar, nem colher, nem arar a terra. Por 40 anos eles se recolhiam. E à noite, na madrugada que o orvalho descia, o maná aparecia. Toda manhã estava ali o pão fresquinho, o pão diário. Deus está dizendo para você, Ele tem o melhor para cada dia da sua vida. Não é o pão murcho, não é o pão duro, não é o pão velho, é o pão novo a cada nova manhã. É o que Deus tem preparado para o seu povo. Então Deus está dizendo, enquanto você descansar em mim, enquanto você confiar em mim, eu vou prover suas necessidades. Por isso que o maná fala sobre sustento e dependência. Então Deus alimentou esse povo por 40 anos no deserto, suprindo suas necessidades físicas e as suas necessidades espirituais. Então, o maná ensina para nós hoje que Deus é o provedor e que Deus age na hora certa e na medida certa. Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus sabe até quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça. Deus nos conhece. Por isso que o maná deveria ser colhido diariamente, indicando que a graça
é o favor que Deus dispensa a nós, mesmo quando nós não merecemos. Que o maná é o suprimento de Deus diário para cada dia das nossas vidas. Então nós fazemos analogia, uma comparação. O povo de Israel no deserto, nós o povo de Deus nesse mundo, o deserto dessa vida. O Deus é o mesmo. Nós estamos indo ao encontro de Deus, para a terra que Deus tem prometido para nós, a Canaã celestial. E Deus quer que a gente confie nele.